Olá, tudo bem? Para iniciarmos a nossa aula, deixa eu só colocar eu pequenininho aqui, colocar eu grande aqui primeiro para apresentar para vocês. Vou apresentar para vocês qual é a dinâmica das nossas aulas e depois vou apresentar o conteúdo, ok? Então vamos lá, deixa eu só subtrair aqui, deixar no tamanho que não atrapalhe lá. Ok, nesse momento aqui, o que nós iremos fazer? Suponhamos que vocês estão lá na primeira página e vocês vão acessar o conteúdo do curso. Acessando o conteúdo do curso, vai ficar único, vai ficar verdinho, os demais vão ficar de outra cor. Aqui vocês terão acesso a todas as 17 aulas. Professor, uma pergunta. Eu posso acessar o conteúdo da aula do dia 8, do dia 9, no dia 10, do dia 11, no dia 12, que é no sábado? Se você não tiver internet e tiver acesso à internet de outra pessoa, infelizmente eu não tenho como te proibir, né? O indicado é você entrar por dia, como se fosse um dia de aula comum, que nesse caso iniciaria, no caso de vocês, 1h30 da tarde. Então, tire esse tempo, 1h30 da tarde, você que tem internet, tire esse 1h30 da tarde até às 17h30 para você estudar com calma. Não que vai ficar 4 horas estudando. Esse conteúdo aqui, dependendo da situação, do contexto, você faz ele e as avaliações, se tiver, em 1 hora, 30 minutos, dependendo da situação, ou mais. Eu não vou falar que vai ser menos, vai ser mais também, ok? Mas nunca ultrapassaria as 4 horas. Aí você tem que ter uma calma. Se você estiver com o ambiente tranquilo, faça. Ou você pode entrar a partir das 13h30, você pode entrar a qualquer momento. Você pode entrar às 18 horas do dia 8 de setembro. O conteúdo vai estar disponível para você nos dias como se fosse no decorrer das aulas normais, na presencial. Vamos lá para a nossa primeira aula. Você vai ler um pouquinho o poder da comunicação. Eu não vou deixar vocês verem porque vocês vão ver lá. E a gente agora vai debater um pouquinho sobre o capítulo 3, ok? Temas a serem trabalhados. Eu vou comentar da comunicação oral e escrita até apresentações. A maioria de vocês, já viu esse conteúdo aqui. Então não tem tanta coisa diferente. O que eu vou fazer é trazer algo mais um pouquinho mais objetivo para vocês. Leremos das páginas 73 a 82. É bem rápido, eu só vou comentar os conteúdos, porque vocês, na teoria, para assistir esse vídeo, vocês teriam que ler o livro, ok? Então só vou comentar. Para acessar o livro, você pode clicar aqui ou abrir o link. Você pode vir aqui na aba Biblioteca, tá? E acessar a biblioteca e procurar o livro. Só que, até você procurar o livro, que eu tenho passo a passo certinho aqui na biblioteca, ó, coloquei o passo a passo certinho, ó. Você vai em gestão, depois em qualificação básica, depois assistente administrativo, procurar o livro Rotinas Administrativas, que é o primeiro que a gente está trabalhando, que é o volume 1. Mas, eu mastiguei um pouquinho para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar só nesse link aqui, ele vai abrir uma nova aba, ou vai abrir, se você tiver pelo celular e tiver com o aplicativo instalado, você vai direto para o aplicativo. Professor, que aplicativo que o senhor está falando? Vai na aba Primeiros Passos e veja o vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Oral e escrita. Comentando um pouquinho sobre esse conteúdo, é o seguinte. Comunicação oral e escrita são dois nomes bem comuns. Comunicação oral, né, pela fala, e pela escrita, né? Então, eu me comunico e eu escrevo para me comunicar. É a mesma coisa que eu estou falando. Primeiro, eu estou me comunicando pela oralidade, que eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo, então vocês estão me ouvindo pela oralidade. E a escrita? Vocês viram que lá eu escrevi uma porrada de coisa. Professor, você escreve muito isso. Não, tem que escrever, você tem que ler. Pois é. Então, é uma preguiça de comunicar pela escrita. Mas só que hoje na internet, 90% do conteúdo, vamos colocar uns 70% do conteúdo, é escrito. E você tem que ler e interpretar. Mas beleza. Processo de comunicação. Como envolve o processo de comunicação? Os animais, de certa forma, eles se comunicam por sons, né? Principalmente os golfinhos. O ser humano, ele se comunica por sons? Sim, os seres humanos comunicam por som, por sinais e por imagens, digamos assim. Por exemplo, a língua dos surdos,
a língua dos surdos, que é a Libras, eles se comunicam pelos gestos que o pessoal faz, e eles se comunicam. Né? Oi, tudo bem? Só pelos gestos. Por exemplo, em língua de sinais, oi, tudo bem? Isso faz sentido na cabeça dele, porque ele sabe o significado de cada gesto. Mas quando eu falo assim para vocês, oi, tudo bem? Vocês estão me entendendo porque está saindo um som. Então, o ser humano, ele tem essa facilidade ou de se comunicar por gestos ou de se comunicar por tato. Por exemplo, os deficientes visuais, eles conseguem ler o que você escrever através de uma máquina de braille. Aí você vai escrever, fazer o texto, e em braille ele vai sentir cada bolinha e vai ler daquela forma pelo tátil, pelo tato. Se você for trabalhar com surdos, que esse é o termo correto, não um surdo mudo, você vai trabalhar com a língua de sinais, que você vai trabalhar, você não vai falar, porque eles não vão te ouvir, e você vai se comunicar. Já na comunicação oral, você fala e a pessoa entende. Professor, como funciona tudo isso? Vocês viram lá em cima do poder da comunicação, não viram? Que tem quem fala, quem ouve e depois todo esse processo. O emissor, mensagem e receptor. Então não preciso falar tanto. Né? Mas, professor, o senhor poderia dar um exemplo de comunicação dentro da minha casa? Sim. Sua mãe fala assim: menino, pega o copo e coloca na pia. Ela falou. Você pegou o copo, não falou nada e colocou na pia. Professor, há um processo de comunicação nisso? Sim, porque a mensagem é: menino, coloca o copo na pia. Aí essa mensagem vem, entra nos seus ouvidos, seu cérebro processa. Coloca o copo na pia porque a mãe vai bater. O que ela vai fazer? O seu cérebro já dá o comando. Menino, pega esse copo e coloca na pia. O seu cérebro já te comanda. Então, quando você faz o que a mensagem pede, pronto, você deu um feedback. Beleza? Então vamos lá. Ainda no processo de comunicação, a gente entende que a comunicação ela envolve muitas pessoas e realmente ela pode envolver muitas pessoas, como pode envolver uma pessoa somente. Eu não vou entrar muito em detalhe por um fator. Vocês já viram isso aqui em Poder da Comunicação, que aparece nem que eu coloquei, e também um pouco sobre emissor, mensagem, receptor, códigos, símbolos. Eu vou deixar vocês um pouquinho a parte disso. Em leitura e comunicação, creio que vocês também já viram esse conteúdo sobre códigos, sobre símbolos, sobre ruídos, redundância. Mas dá uma pincelada. A gente conversa, a gente se comunica tanto por texto, quanto por gesto que a gente já falou, e quanto voz. Por exemplo, quando vocês leem isso aqui, que o cérebro vai fazendo? Ele vai pegando cada palavra disso e montando um quebra-cabeça. É como se eu fosse montando uma imagem mental ou uma cena mental, só lendo as palavras. E é dessa forma, quando a pessoa escreveu, ela quer passar isso para a sua mente e que a sua mente desenhe todo aquele cenário que estava na cabeça de outra pessoa. Louco, né? É como se fosse um videogame. Você digita no videogame o que a pessoa quer pensar, como você está pensando. Então, se ela interpretar igual o que você interpretou ao escrever, beleza, você conseguiu. Se você digitou pelo videogame uma cena de ação e ela leu e viu essa cena diferente do que você escreveu, é a interpretação dela. Louco, não é? Se for ver por esse lado, é muito, 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 muito. Você fica psicopata com isso aqui. A comunicação é muito legal. Vocês não têm ideia. Beleza. Qual que é a diferença de escrita e de oratória? Quando você fala, você tem a liberdade de falar totalmente errado. Né? Você pode falar totalmente errado, você pode falar gritado, falar baixo, falar comedido. Mas, e quando eu escrevo? É uma grande diferença que a maioria de vocês, como jovens, não entende. O que você escreve
muitas das vezes você não fala, mas o que você fala, muitas das vezes você não escreve. Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que falam totalmente erradas? É menos coisa para fazer, cozinha, a gente vai cozinhar, né? A gente vai fazer um monte de coisa junto, né? Ou apeia aí. Todas essas pronúncias, elas podem estar erradas para alguns ouvidos. Mas quando as pessoas vão escrever, elas não podem escrever do jeito que elas falam. Porque na escrita fica um pouco esquisito. Por quê? O português escrito, ele não perdoa erro. Ele não perdoa erro. Por quê? Se você quer passar o mesmo pensamento que está na sua cabeça para outra pessoa através da escrita, então tem que ter algo que faça sentido. Coesão e coerência, que é o famoso ápice, né? É o base de tudo para o português. Professor, eu não sei escrever bem. Como que eu posso fazer? Simples. Pratique. Beleza? Então, se você escreve mal, mas fala bem, então pratique escrita. Como eu acabei de falar, professor, mas eu vou falar sempre, sempre português padrão? Sempre português pomposo? Não, não precisa. Você pode falar errado com seus colegas, mas quando você entrar na empresa, vai ter momentos que você vai ter que, né, colocar o português para funcionar. Jamais tenha síndrome da câmera. Eu criei essa síndrome. É minha opinião. Qual que é a síndrome da câmera? Você fala totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente. Sabe aquelas pessoas que falam, nós vai, nós vem, nós vamos. Mas só que aí coloca uma câmera na frente dela, aí ela fala, nós vai, nós vemos, nós iremos. Você percebe que ela está forçando uma linguagem que ela não tem. Você pode notar nas entrevistas de televisões, da televisão. Os repórteres chegam com o microfone, antes as pessoas estão xingando, falando tudo errado. Mas quando colocam o microfone na mão, elas querem falar bem. Elas tentam encaixar isso de acordo com a situação, tá? Mas há momentos para você falar certo, momentos para você falar errado. No ramo profissional, é bom sempre você ter uma linguagem boa, uma linguagem formal. Mas, por exemplo, se você for escrever uma opinião sua no Facebook, você pode escrever alguma coisa informal. O que é uma escrita informal? É uma escrita que não tem palavras difíceis, que as pessoas entendam. Uma escrita formal é uma palavra, o texto vai ter muita palavra que as pessoas não entendem. Por exemplo, falácia. Vamos colocar essa palavra falácia no contexto. Muitas pessoas olharam para aquela direção e naquela direção tinha uma pessoa e falaram falácias sobre ela. O que é essa falácia, então? Se eu colocar esse texto no Facebook, 90% das pessoas não vão entender o que é falácia. Outras pessoas já entenderiam. Mas, dependendo do meu público, se eu tenho um público mais jovem no Facebook ou no Instagram, eles não entenderiam o que eu estaria falando. Mas se eu fosse, né, traduzir, seria, sabe aquela pessoa que está lá na frente? Falaram mentiras sobre ela. Professor, por que você não usou mentiras? Porque depende do público que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá. Apresentações. Tem um feedback. Feedback eu já falei lá no vídeo anterior. Vocês entenderam o que é o retorno. As apresentações. As apresentações, você precisa de ter um conteúdo legal para o seu receptor entender o que você está falando. Nas apresentações, você pode usar materiais multimídia, como estou usando aqui, né? Estou usando o material aqui e simplesmente vocês estão me vendo e lendo o que eu estou comentando. Isso facilita na comunicação? Facilita. Por quê? É um complemento. Nas apresentações virtuais, isso é muito bom. Professor, mas e nas apresentações presenciais? Se nós estivéssemos no curso, o senhor me daria aulas para que eu apresentasse. Mas como que eu me sairia bem nas apresentações com slide?
Aí que está o detalhe. Um slide, ele é bom se tiver conteúdo que interaja com a sua apresentação. Como, professor? O slide, ele é um complemento. Ele é como se fossem as imagens que iriam aparecendo para complementar o que você está falando. Se estiver falando de hambúrguer, lá atrás aparece um hambúrguer. E as pessoas vão entendendo, ligando o que eu estou falando à imagem. Então, por exemplo, eu não sei se vai pegar aqui. Tá. Lápis verde pequeno. Deixa eu ver se está filmando aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Lápis verde pequeno. Lápis verde pequeno. Lápis verde pequeno. Beleza. Pegaram, né? Aí eu estou continuando a minha apresentação e eu falei sobre um lápis verde pequeno. Por que você está imaginando meu lápis? Por que você está imaginando que, quando eu falo lápis verde pequeno, você está imaginando eu mostrando para você o meu lápis? Simples, porque a imagem multimídia, ela ajudou na fixação do conteúdo. Então, por isso que é interessante você ter uma apresentação fascinante, né? Professor, mas por que você não está comentando sempre? Porque eu falei isso aqui, o bom que eu falei lá no poder da comunicação. Retórica. Vamos entender um pouquinho o que é retórica. Quando se faz algo em grupo, seja montar uma barraca ou um acampamento, seja fundar um partido político, sempre há um momento que se reflete como... Ah, deixa eu só subtrair aqui um pouquinho. Pronto, acho que dá para ver lá. Quando se faz algo em grupo, paraná, irá executar esse algo, uma espécie de planejamento. Nesse momento, invariavelmente surgem ideias correntes e então inicia-se a discussão para que se eleja a ideia superior. Vamos pegar aqui a retórica. A retórica é uma oportunidade de você expor as suas ideias e as pessoas entenderem. O ato da retórica é quando você fala, as pessoas entendem o que você está dizendo. Por exemplo, igual Sócrates, igual. Nossa, como é que é o nome? Aristóteles. Os grandes filósofos de uma época passada eram extremamente. Tinha uma retórica tão envolvente, por quê? O jeito que eles falavam envolvia você em pensamento. Por exemplo, a minha retórica, meu ato de falar, meu ato de expor essas ideias a vocês, se não for claro o suficiente, vocês não me entendem. E quando vocês me entendem o que eu estou falando, é uma arte. E essa arte vira retórica. Vamos aprofundar um pouquinho? Por exemplo, Demóstenes. Nossa, eu amo a história do Demóstenes. Deixa eu ver um exemplo bem simples. O Demóstenes, ele era gago. Né? De acordo com, ele queria ser professor de retórica. Como professor gago, eu sou gago quando estou nervoso, eu sou extremamente gago. Como um professor gago consegue dar uma aula de retórica sendo que fala tudo errado, ou um goiano que não consegue falar corretamente? O que esse cara faz? Na época, Demóstenes, ele queria ser esse professor, sabe? Ele queria ser uma referência de comunicação. Só que teve um fator primordial que aconteceu. Ele era gago e as pessoas riam dele de uma forma que não dava credibilidade. Falando assim, o que um gago quer dar aula? As pessoas não vão levar a sério, porque na cabeça das pessoas, comunicação é feita por pessoas que sabem falar. Mas na minha cabeça, comunicação é feita para as pessoas que sabem entender como a cabeça das outras pessoas entendem quando ela coloca essa informação à disposição dela. Então, o que ele fez? Ele enchia a boca de pedra, né? É a mesma coisa de eu colocar um lápis aqui, e tentar falar para eu treinar a minha língua. Por quê? Quando eu coloco um lápis, eu forço a minha língua ficar lá atrás. Então, se eu tenho língua preta,
eu vou forçar. Se eu sou gago, eu vou forçar a minha língua a ficar lá dentro da boca. Então, eu vou controlar. Nessa época, isso é válido para os dias de hoje. Só que tem um grande fator. Para a respiração, alguns historiadores falavam que ele colocava espadas, né? E quando ele respirava errado, as espadas começavam a entrar no diafragma dele, né? Para ele respirar correto. Não, aqui nos pulmões, né? Era terrível, é terrível, terrível, se você for ver a história. Tudo isso para se comunicar bem, né? Então você vai ler essa historinha. Esse aqui é uma historinha pelo ponto de vista daqui, mas tem outras histórias que você pode ler que é magnífica. Você percebeu que Demóstenes conseguiu superar as barreiras da comunicação. Ah, professor, então uma pessoa que se comunica mal, ela pode ter sucesso? Sim, ela pode ter sucesso. Então, uma pessoa que ela consegue passar o que ela pensa de uma maneira clara, objetiva, ela tem uma chance muito grande de sucesso. Professor, eu preciso ser um profissional em comunicação para as pessoas me entender? Não, você não precisa. O que você precisa entender é que, para você ser um comunicador, que você tem que fazer? Uma pessoa chega para você e você conversa de um tom audível, que a sua voz entre no ouvido dela e ela entenda o que você falou e faça o que você fez ou o que você disse na mensagem. Por exemplo, quando você manda uma mensagem de celular para um WhatsApp e as pessoas não entendem, significa que a sua comunicação está um pouquinho fraca e você não consegue se expressar bem. Então, como que eu posso melhorar a minha expressão? Simples, praticando, escrevendo. Porque se você entende, é o seu ponto de vista. Por muitas das vezes, quando a gente escreve um texto, a gente, quando lê de novo, não vê os erros. Mas quando a gente dá para uma outra pessoa ler, a gente consegue ver os erros. As pessoas veem os erros que a gente não consegue ver. Porque o nosso ponto de vista, para nós, é o mais simples e o mais fácil, né? Na nossa mente. Vamos lá. Uso do vocabulário adequado. Para falar em vocabulário, é o seguinte: você tem que usar o vocabulário de acordo com o local. Se você, por exemplo, tiver amigos que são advogados, você vai entender que eles falam de uma maneira pomposa. Olá, tudo bem, senhor, senhora, as classes jurídicas e que põe. Eu tinha um amigo que era. Eu tenho um amigo que é advogado, eu tenho outros contatos que são advogados. Eu comecei trabalhando no escritório de advocacia dentro da prefeitura, né, da parte jurídica, e eu percebi, eu tive muito contato com uma linguagem jurídica. Então, o português deles são impecável, é um português impecável. Eu, como fui para a área de jornalismo, eu tive que continuar. Só que eu, como jornalista, eu tinha que ter um jogo de cintura. Porque eu tinha que pegar uma linguagem difícil e transformar numa linguagem fácil. Por isso que isso me ajudou muito nos cursos de vocês. Eu tentar pegar uma linguagem sobre tributária e colocar no dia a dia de vocês, né? Não sempre eu consigo, porque isso vai depender de quem estiver ouvindo, né? Por isso que eu falo sempre para uma determinada pessoa. Eu não palestro para muitas pessoas, para muitos alunos. Eu palestro para um. Qual que é um aluno que eu sempre escolho? Exemplo, na sala de aula tem 7 pessoas. As sete, as 7 pessoas têm um conteúdo muito bom, mas só que tem uma oitava pessoa que não entende nada do que eu estou falando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para aquela oitava pessoa, porque os 7 já vão entender o que eu estou falando, mas é uma linguagem figurada. Então sempre eu faço um contrabalanço. Eu sempre falo para pessoas que estão nesse nível, mas pensando nas pessoas que estão nesse nível. Por isso que as pessoas têm que entender. Beleza? Então, finish nossa primeira aula.